Amém? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 19. E você que é mulher, aperreia o teu marido, minha irmã. Você fica no ouvido do abençoado por tanta coisa, fica no ouvido dele. Vai para acampamento, vai para acampamento, vai para acampamento, vai para acampamento, vai para acampamento. Ele vai. Só para você parar de falar, vai para acampamento, vai para acampamento. Segredo. Isaías capítulo 1, versículo 19. Quem achou, fala achei. Se você não achou, da próxima vez compra um iPad ou baixa o aplicativo da Bíblia no seu celular. Fala assim: se quiserdes, em outras versões, se você quer e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Vamos repetir? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, ouvir as tuas instruções, ouvir a tua voz, poder nos reunir como igreja. Pai, no nome de Jesus eu te peço que hoje o Senhor continue derramando graça, sabedoria, que não ache em mim a minha vontade, o que eu penso, o que eu desejo, mas que hoje eu possa ser apenas um instrumento para a honra e glória do teu nome. Pai, abre os nossos olhos para ver, abre os nossos ouvidos para ouvir, mas também nos dá uma capacitação para entender os mapas que muitas vezes o céu nos dá. Derrama sobre nós graça, sobre graça, e que cada um de nós possa sair daqui, Pai, com as tuas instruções, que a tua palavra diz que são vida, e vida em abundância. E a igreja diz amém. Deus te abençoe, pode se sentar, fica no seu lugar. Hoje eu quero pregar o que está escrito nesse versículo. Fala assim comigo: como viver o melhor desta terra. Repete comigo: como viver o melhor desta terra. Eu sei, tem gente que fala: o pastor só gosta de dar chibatada, e semana passada foi chibata, mas eu também gosto de te dar esperança, né? de te dar um caminho, uma direção, mas eu não sei se tem muito a ver com isso. É interessante, irmão, que dentre as conversas que a gente tem no nosso dia a dia, conversei essa semana com uma pessoa e eu falei assim: irmão, melhor ou pior, eu não sei se você concorda, melhor ou pior, ela é bem subjetivo, porque o que é melhor para mim pode ser pior para você, ou o que é pior para mim pode ser o melhor para você. E muitas vezes a gente tende a ler a Bíblia e interpretar com as nossas próprias interpretações. Aí Deus está aqui falando em Isaías: olha, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Automaticamente a tua cosmovisão, ou seja, a tua visão de mundo, porque você não é uma pessoa vazia, você tem uma visão de mundo, seja que você herdou dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos, do meio ao qual você cresceu, você tem uma visão de mundo. Então automaticamente, quando a gente lê um versículo e dá um título da mensagem e fala assim: como viver o melhor desta terra, eu creio que a primeira coisa que salta aos seus olhos e aos seus ouvidos é a palavra melhor. Mas melhor é subjetivo, você concorda comigo? Tem gente que acha que Tesla é um bom carro, eu gosto, tenho 2. Tem gente que não, fala é o pior. Por quê? Porque o pior e o melhor, ele é subjetivo, é interpretativo, é circunstancial. Mas a pergunta que eu te faço é: será que o melhor para Deus também é subjetivo? Também é interpretativo? Também é circunstancial? Eu creio que a Bíblia nos responde isso. Com certeza você tem uma visão do que é o melhor e o pior, e com certeza você sofre pressões todos os dias do que é melhor e do que é pior. Melhor carro, melhor casa, melhor tênis, melhores sonhos, melhores planos, melhor música, pior filme. Todos os dias o mundo ele trimetralha: isso é pior, aquilo é melhor. Mas o que de fato Deus
não pensa só, mas ele decreta o que é melhor. É interessante que Lucas capítulo 10, versículo 41, fala assim: Jesus está lá em Betânia e ele fala: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, ansiosa com muitas coisas, todavia apenas uma coisa, fala comigo, uma coisa importa. Em outras versões fala é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Aí a gente vai mais para frente, Isaías 55, versículo 8 a 9, está escrito: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A gente começou afirmando que melhor ou pior é subjetivo, porque é isso que o mundo fala. Mas perguntando para Deus o que é melhor e o que é pior, eu entendo que o melhor para Deus tem duas características. Fala comigo, duas características. E a primeira coisa que eu entendo é que o melhor para Deus não é subjetivo. Ele não abre margem para negociação, para um debate, para uma argumentação. Não, o melhor para Deus é estritamente objetivo. Por quê? Porque o melhor para Deus, ele já está dizendo, é de Deus. O melhor para Deus é dele mesmo. Então não há uma discussão, não há um debate. O que ele está dizendo aqui para Marta: Marta, Marta, eu sei que você está tentando fazer o seu melhor, mas Maria entendeu contanto o que é a melhor parte. A melhor parte não é fazer para mim, mas é fazer comigo, é estar comigo. Então fala assim comigo: o melhor para Deus não é subjetivo, é objetivo. Porque o melhor para Deus é de Deus. É interessante, né? Se você fala isso, olha, o melhor que você pode achar é de mim mesmo. Deus é assim. E se você estiver discordando, reclama com quem escreveu, porque também foi ele. Porque o melhor para Deus é de Deus. E a segunda verdade que eu encontro do que é o melhor é que o melhor para Deus é o que de fato importa para Ele. Não é o que importa para você, não é o que importa para a sua estação, é o que importa para Ele. Esses dias eu estava assistindo uma palestra, eu gosto muito de palestras de filósofos, e tem um cara no Brasil que ele é fora da curva, Mário Sérgio Cortella. Quem já ouviu falar nele? Eu acho que ele, se não fizeram um teste corretamente, ele tem um QI elevadíssimo, próximo de Einstein. E nessa palestra perguntaram ao Mário Sérgio Cortella, e o tema era a tempestade de informação, ou as tempestades de informações, plural, ou singular ou plural. E perguntaram para ele o que é que ele achava disso tudo, o que de fato devia ser estudado, o que de fato devia ser ignorado. Aí vai lá o filósofo Mário Sérgio Cortella e responde, ele fala assim: ei, deixa eu te dizer uma coisa, o que importa, na verdade, é saber o que importa. Sabe o que ele está dizendo? Você vem todo domingo e você recebe informação. Na segunda você liga o seu YouTube e tem bastante informação. Na verdade hoje o leque, o menu é espesso, tem muito tema. O tema que você quiser você acessa. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que o que mais importa não é eu saber sobre geopolítica, astronomia ou teologia. Não, o que ele está dizendo é o que mais importa é saber o que importa. Sabe o que eu entendo? Que Deus está dizendo aqui: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas para eu saber o que é melhor dessa terra, eu preciso saber o que para Deus importa. Porque o mais importante não é eu saber muito do que está escrito, mas eu saber o que de fato importa. O que é importante para Deus? Porque você vai ver na trajetória de Jesus na terra que nem tudo era tão importante para ele. Jesus, teu amigo morreu, tá, amanhã eu passo lá.
Jesus e os pobres estarão sempre entre vós. Parece que a agenda de Cristo não era a agenda da dor, mas era a agenda do propósito divino para aquilo que de fato importava para o coração do Pai. Você consegue me entender? É muita oferta, querida, é muita informação que você recebe todos os dias e muitas vezes a gente não sabe o que de fato é útil. E é interessante que o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo perece por falta de informação, não, por falta de conhecimento. Porque o bombardeio, querido, não é de conhecimento, é de informação. Porque a informação é o que eu te dou, conhecimento é o que você transforma com aquilo que eu te dou. E a Bíblia não diz que o meu povo está perecendo por falta de informação. Não. Talvez hoje uma criança de 10 anos ela tenha mais informação do que o apóstolo Paulo com 40 anos de idade, sobre a Bíblia, sobre história, sobre teologia. Mas nem toda informação carrega consigo conhecimento. Por quê? Porque nós somos um mundo cheio de informação, mas com pouco conhecimento. Fala comigo, muita informação, mas pouco conhecimento. Por quê? Porque informação ela tem uma característica, ela é cumulativa, ela vai se acumulando, todo dia você vai recebendo, porque é uma característica primordial, segundo a filosofia da informação. Ou seja, a informação ela é cumulativa, mas conhecimento não, conhecimento é seletivo. Então, se informação é cumulativa e conhecimento é seletivo, eu entendo que para eu andar em conhecimento eu preciso ser criterioso, porque seletividade me aponta critério. Você está me entendendo? Aí tem gente que vive cheio de informação, mas caminha sem critério. Jesus o tempo inteiro era informado de uma necessidade, mas aí ele falava: não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer, sou criterioso. Eu não faço assimilação de pessoas, mas eu faço critério de quem eu me encontro na jornada. E gente sem critério, irmão, é que nem aquelas pessoas que acham que comer muito é comer bem, né? Chega no final do dia e fala: comi bem. É sinônimo de comer muito. Por quê? Porque quem não tem critério, irmão, acha que comer muito é comer bem. Não, comer bem é quando eu consigo selecionar aquilo que eu como. E muitas vezes no reino de Deus, irmão, você está cheio de informação. Todo domingo você chega, toda segunda você chega, é livro, é conferência, é podcast, é não sei o que, e vai, é YouTube e tudo. Mas o que de fato importa? Não ande por informação, ande por conhecimento. Não deixe as coisas se acumularem. Selecione o que de fato é o melhor de Deus para Deus. Quem está me entendendo? Fala: estou entendendo, pastor. Amém. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O sábio fala assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 19, versículo 16. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que despreza os seus caminhos, este morrerá. Isaías capítulo 1, versículo agora 19, de novo: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Fala comigo: o melhor da terra. Eu sei que muitas vezes a gente anda nesse mundo dividido, separado, carne e espírito, o que é de Deus e o que é do diabo. Tem gente que acha que o céu é 100% aqui na terra. O diabo já está preso, Jesus já está reinando, vamos viver para sempre, sem dor, sem tristeza, sem problemas. Aí o outro lado já acha que não, irmão, o diabo está bem solto e Deus já não está aqui. Nem sequer se comunica com seus filhos porque ele já escreveu um livro. Você que luta suas batalhas, você que dê seus pulos. Eu creio que a visão mais saudável é que a salvação, fala comigo, a salvação, ela tem o aqui e tem o amanhã. O aqui é agora. É interessante que Paulo fala: desenvolver a vossa salvação. Jesus várias vezes falou: o reino de Deus está chegando. Aí em outras versões ele falou: o reino de Deus chegou. Mas peraí, está chegando ou chegou? São facetas do reino de Deus. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a salvação também é aqui e agora.
Quando você aceitou Jesus, e muitos vão se batizar, e confessou Jesus como seu Senhor e Rei, automaticamente o teu espírito foi salvo. A tua carne envelhece, ela será salva na eternidade. E de acordo com Paulo, a tua alma está em processo de salvação, porque é carregar a tua cruz todos os dias e crucificar a si mesmo, para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus próprios planos. Quando Jesus está falando assim, o melhor, a gente já está tentando definir o que é melhor, desta terra, é que existe algo para mim e para você hoje, aqui, agora. Nem tudo de fato é para hoje, aqui e agora, mas existe muita coisa, fala comigo, muita coisa para o aqui e para o agora. Mas nessa terra eu preciso saber o que importa para Deus, para saber o que é o melhor que Ele quer me dar. E é interessante, eu estava discorrendo sobre isso durante a minha semana, e é interessante a gente notar o que importa de fato para Deus aqui nessa terra. Porque Ele está falando, se você quiser e me ouvir, vai viver o melhor desta terra. O que de fato é o melhor para Deus? O que de fato importa para Deus? Fazendo uma pesquisa rápida, o tema número 1 de conferências no Brasil, no meio da igreja, é família. Fala comigo, família. Aí sabe qual é o contraponto? O Brasil, junto com os Estados Unidos, é o campeão mundial de divórcio. Como é que nós falamos tanto sobre algo e estamos justamente perdendo naquilo que mais falamos? Porque a gente está cheio de informação e está perecendo por falta de conhecimento. A gente não sabe o que é o melhor para esta terra. A gente tende a tratar as dores em vez de corrigir os fundamentos. Salmos capítulo 11, versículo 3 diz assim: ora, destruídos os fundamentos, como poderá governar o justo? Hebreus 13, 4 nos aponta o que de fato é importante para Deus, e eu quero começar falando nisso hoje. Digno de honra, fala comigo, digno de honra, sobre todas as coisas. Sobre algumas coisas? Sobre todas as coisas é o casamento. Então a primeira coisa que eu quero falar para você viver o melhor nesta terra e desta terra é que você precisa ser criterioso naquilo que você recebe. A primeira coisa que eu te indico e te aconselho a priorizar como uma coisa que de fato importa para Deus é a sua família. Queridos, é tão explícito isso. Olha o que Paulo fala, 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não cuidar primeiro dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Eu sei que o mundo lá fora o tempo inteiro está te dando uma informação de que tenha sucesso, vença na vida, alcance os seus sonhos e as suas realizações. Informação. Mas quando eu sei o que é o melhor de Deus, o que importa para Deus, eu não ando com informações acumuladas, eu ando no conhecimento que é criterioso. Então eu pego para mim o que importa para Deus. Principalmente aqui nos Estados Unidos, querido. Não, estou trabalhando de domingo a domingo porque eu quero dar o melhor para o meu filho. Tu quer dar o melhor para o teu filho, mas tu se retirou da vida do teu filho. Por quê? Porque por algum motivo você entendeu errado que aquilo era o que era importante, é dar uma casa, pagar a faculdade do seu filho. Mas teu filho, irmão, vai ter tudo isso, vai ter um carro para dirigir, vai ter o melhor tênis para vestir, vai estudar na melhor faculdade, mas ele foi durante toda a sua juventude um órfão de um pai vivo. E essa é a pior orfandade, é quando a gente é órfão de pais vivos. O mundo inteiro está dizendo: tenha sucesso, realização. Tem gente que até fala: agora não, Deus, ter filho agora não, eu preciso primeiro ter sucesso, trabalhar, me formar. Ei, nenhum sucesso fora substitui um fracasso dentro.
Nenhuma conta pesada substitui uma presença vazia. Por quê? Porque isso é o que importa para Deus. Salmos capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, guarda isso, edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil, será o quê? Inútil levantar-se cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por sustento. O que é que o salmista está dizendo? Primeiro edifica a casa, depois guarda a cidade. A gente está querendo guardar uma cidade antes de edificar uma casa. Olha o que o salmista está dizendo: em vão, será inútil trabalhar de madrugada, a semana todo, o dia inteiro, fazer overtime. Será inútil se a casa não for edificada. Tem gente que está orando, eu vou responder a tua oração. Deus, qual é o meu próximo passo? Aí você está pensando em jogar teu filho numa creche para trazer mais recursos para tua casa. O que importa é bem subjetivo entre eu e você, mas para Deus não. Eu prefiro reduzir o meu estilo de vida, ter minha mulher em casa cuidando dos meus filhos, do que aumentar o meu estilo de vida e meu filho ter tudo, menos pais presentes em casa. Porque afinal de contas, o que importa é comprar a casa dos seus sonhos, o carro dos teus sonhos. Meu querido, isso é bom, mas não é importante. Por quê? Porque a palavra importa vem de importar, ou seja, levar para dentro. Levar para dentro. O que de fato importa é uma pergunta que eu te faço. Primeiro edifica a casa, irmão. Talvez a melhor coisa que acontece na tua vida é tu sair do teu emprego e voltar para tua casa. Mas pastor, como é que vai ser? Só meu marido trabalhando. Como sempre foi. Um pai, uma mãe e seus filhos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28 fala assim, fala que primeiro Deus criou uma família. Primeiro fala de importância. Fala comigo, primeiro Deus criou uma família. Depois Deus deu uma missão para aquela família. Primeiro Deus edifica a casa, depois Ele guarda a cidade. No Brasil a gente está vivendo uma moda que acha que Deus vai começar a reforma de tudo, trocando o presidente do Palácio do Planalto, ou botando um governador crente. Não, irmão, a reforma não começa no templo, começa em casa, de casa em casa. É reformando a casa, é edificando a casa que Deus conquista as cidades. Aí a gente está tentando conquistar cidades para reformar casas. Não é eu levantando uma igreja saudável, irmão, que eu vou trazer saúde para a tua casa. Não, não, são famílias saudáveis que levantam uma igreja saudável. É o oposto, você percebe? Mas isso parece que custa caro. Custa tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que de fato importa vai custar tudo aquilo que não importa. Quem pode dar um amém? Amém. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Olha o que é que Deus fala. Que todas essas palavras que hoje lhe dou estejam no teu coração. Fala comigo primeiro aqui. E o que está aqui, versículo 7, ensina com persistência aos seus filhos. Uau! Conversa sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. Ensina o teu filho no caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre como um sinal nos braços e prenda na testa. Olha o que é que Deus está falando. O que eu estou te falando hoje, primeiro tem que entrar aqui. E o resultado, que aquilo que Deus falou com você agora faz parte do seu coração, é o fato de você agora inculcar isso na cabeça dos seus filhos.
Se aquilo que Deus te fala não está sendo inculcado, é porque de fato não está no teu coração, é só uma informação, não se tornou conhecimento. Você me entende? É engraçado que todas as vezes que Deus levantava um profeta no Antigo Testamento, esse profeta ia até aquela geração perdida. Fala comigo, geração perdida. Aí Deus, pelo profeta, chegava até aquela geração perdida, Hunter, e falava assim para aquela geração perdida: vocês, geração perdida, estão perdidos por causa da rebeldia dos vossos pais. Os vossos pais me deixaram. Mas peraí, tu está dizendo que eu estou lascado porque meus pais me deixaram? É, irmão, porque é isso que Satanás faz. Ele rouba um valor dentro da tua casa hoje, para que amanhã nem sequer saiba que aquele valor existiu. Aí ele fala: vocês hoje estão perdidos, não é porque vocês se rebelaram contra mim, não. Quem se rebelou contra mim foram os vossos pais. Todo mundo gosta de contar a história de Elias, amém? Uau, profeta do fogo. Elias foi o primeiro Avenger. A Bíblia diz que sozinho matou 450 profetas de Baal. Irmão, só um Avenger. Tem que ser um super-homem. Sozinho, 450? Superpoder. Se queria fogo, Elias também era fogo. Era o chama do Quarteto Fantástico. Aí um dia que Elias aparece no cenário de Israel, Israel era uma geração o quê? Corrompida. Por quê? O pecado dos pais. Porque quando aquilo que Deus falou hoje não entra no teu coração, amanhã quem vai sofrer são os teus filhos. Aí Elias está lá passeando no parquinho, dando rolê. Aí ele escuta um som tocando: Baal é Deus, Baal é Deus. É o que Elias fala: ei, desliga esse som aí. Por quê? Não, Baal não é Deus não. Quem disse a você que Baal não é Deus? Não, Baal não é Deus. Jeová é Deus. Aí tem gente que fica, irmão, até hoje com todo conhecimento. Nem o ChatGPT sabe de onde Elias veio, quem foi o pai de Elias, o endereço que Elias morou, a igreja que Elias frequentou. Ninguém sabe, mas com certeza teve um pai que não era extraterrestre. Mas sabe o que eu entendo? Quando o mundo se perverteu e caiu e começou a gritar nos quatro cantos da terra: Baal é Deus. Aquele menino de nome Elias, sabe o que significa Elias? Jeová é Deus. Todos os dias Deus falou com o pai dele, entrou no coração e aquilo ele inculcou no filho. Todos os dias ele falou: Jeová é Deus, acorda para ir pro colégio, menino. Jeová é Deus, acorda para ir pro treino de futebol. Jeová é Deus, vai fazer teu dever. Aí quando ele cresceu, quando ele escutou Baal é Deus, falou: não, Baal não é Deus não, porque todo dia aquilo que entrou no coração do meu pai, ele inculcou na minha mente: Baal não é Deus, Jeová é Deus. Você me entende? Jeová é Deus. A gente está tão desregulado com o que de fato importa, principalmente no ministério. Quem é pastor aqui? Deus chegou para Noé um dia, e a Bíblia diz que o fator averiguador de Noé ter sido escolhido por Deus é porque Noé era um homem íntegro. Fala comigo, íntegro, justo e fiel. Noé nunca tinha pregado, nunca tinha ganho uma alma para Jesus, nunca tinha curado um enfermo, não tinha igreja, irmão, não tinha culto. Aí Deus chega para ele e fala assim: eu preciso preservar a semente de Cristo. Eu me aborreci com o mundo, eu vou acabar com tudo. Aí a Bíblia diz: e Deus procurou um homem íntegro, justo e fiel. Aí deu um sonho para ele: vai chover, nunca havia chovido. Os historiadores falam que a arquitetura daquela época, irmão, indicava tanto que não tinha um telhado para cair água, era reto. Então por quê? Porque nunca tinha chovido. Aí Deus dá um sonho para ele: é o seguinte, vai chover.
Eu sei que você não sabe o que é chuva ainda, mas é água caindo do céu. Você não tem essa experiência ainda, mas vai cair água do céu. Parece loucura, eu sei. E deixa eu te dizer, eu preciso que você construa um barquinho enorme, na verdade gigante. E eu vou trazer tudo quanto é bicho, de tudo quanto é raça. E eles vão entrar agrupadinho, assim, lindo. Não precisa falar não, eu vou falar com os bichos. Imagina Noé acordando com essa visão, irmão. Doideira. A Bíblia diz no livro de Judas que Noé pregou sobre isso 104 anos. Quantos anos? Alguém além da arca entrou na arca? Alguém além da família de Noé entrou na arca? Sim ou não? Não. 104 anos o pastor Noé. Ô pessoal, vai chover! Compra um colete! Prepara a tua vida! Quem é esse maluco? Que diacho é chuva? Eles são doidos. A Bíblia diz que ele foi chamado de louco. Vai cair uma gota, não é louco. Mas quando ele chegava em casa, ele falou assim: Deus me deu um sonho. Vai chover. Eu creio que os filhos dele com 10 minutos estava todo mundo com coletinho. É, pai, eu não entendo muito o que você está falando não, mas eu creio no que você fala. Do lado de fora, ninguém batia a palma para ele. Do lado de dentro, quando ele falava, é Deus. Hoje a gente procura ter aceitação fora. E quando a gente fala dentro, nosso filho fala: eu não quero nem saber desse Deus, irmão. Porque na verdade Jeová não é Deus não. Quem é Deus é Baal. Porque meu pai, para tudo para ele é dinheiro. Fala assim comigo: sucesso não é no final da minha vida eu ter construído um barco grande. Sucesso é eu ter uma família saudável. Você consegue entender? Por quê? Porque isso é o que importa para Deus. Essa semana eu tenho uma mania, irmão, fechar a porta, checo porta, fecho porta. Quem é assim também, meio noiado? E eu tô lá fechando as 40 portas da minha casa. Aí eu fechei, olhei para dentro, tava todo mundo dormindo. E aí me deu uma felicidade. Aí eu entendi que realização não é o que eu conquisto fora, é quando eu olho para dentro da minha casa depois que eu tranquei a porta e eu vejo que eu sou muito feliz. Quando tudo que me faz feliz está lá dentro, não está fora. Você entende? Se quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Ai, Deus está te dando um menino, um filho, uma esposa, uma casa. Não é dos teus sonhos, Ele está te dando o melhor dessa terra. E você está procurando fora. Agora eu vou correr, porque hoje é batismo. Uau, cadê o relógio? Tem tudo isso. É 1 ano e meio agora. Agora, além da família, o que é que importa para Deus? Essa é a parte que eu vou te chocar. Porque se eu não te chocar, não sou eu. O que é que também importa para Deus? Para viver o melhor dessa terra. O que é o melhor para Deus? De Deus nessa terra. É interessante que Mateus capítulo 6, versículo 24 é a única passagem na Bíblia que Jesus deixa claro que há um opositor à altura dele no teu coração. Aonde? Fala comigo, aonde? No teu coração. É o único. Mateus 6,24 ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Em outras versões fala dinheiro e riquezas. Se Jesus falou que o amor ao dinheiro no teu coração é o único opositor à altura, é porque parece que de fato existe algo importante com relação aos recursos que Deus te dá, ao dinheiro que Deus te dá, ao emprego que Deus te dá, aos bens que Deus te dá. Eu falei, Brasil e Estados Unidos são campeões de divórcio.
Mas você sabe qual é a causa número 1? Passa até doença. A segunda causa de divórcio nos Estados Unidos e no Brasil também, mesma coisa, parece que eles são iguais, né? É doença, enfermidade, isso abala. Muitos casais se separam porque um filho ficou enfermo, ou um ou outro ficou enfermo. Mas a causa número 1, irmão, não é a enfermidade, não. E nem é a briga que ele teve com o irmão na igreja. É dificuldade financeira. A causa número 1 de divórcio se chama dificuldade financeira. Eu não sei se você tem esse mesmo ódio, irmão. Eu odeio a escassez. Quando eu escuto que um irmão está passando necessidade, irmão, cria em mim, dentro de mim, um ódio. Porque eu sei que é uma dor, só quem esteve lá sabe. Mas o que parece é que muitas vezes a gente não entende, irmão, que isso também importa para Deus. Eu te falei que eu ia te chocar. Pastor, riqueza, emprego, dinheiro importa para Deus? Sim, bastante. Senão dinheiro não era um opositor, o único à altura dele no teu coração. Olha o que Deus fala em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, o meu talento, a minha força das minhas mãos foram que ajuntaram para mim toda essa riqueza. Versículo 18. Mas lembre-se que o Senhor Deus foi quem lhe deu a capacidade de produzir riqueza. Fala comigo, capacidade de produzir riqueza. Quem te deu? Deus. Capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quem não sabia, não precisa levantar a mão não, mas quem sabia que Deus te deu capacidade de produzir riqueza? Já se perguntou que na criação tudo Deus falou haja e houve? Mas quando foi para a terra ele não falou haja, ele falou terra pro. Fala comigo, terra pro. Tu é feito de quê? Aí tem gente que tá, Deus, envia o copo com a moeda de ouro, envia. Tem hora que Deus envia, porque você ainda não é uma terra que está produzindo, que não sabe o seu potencial de produzir riqueza. Milagre é apenas um sinal que aponta para um destino, irmão. Quem vive ainda de milagre em milagre é porque não entendeu a capacidade que Deus te deu de produzir riquezas na terra. Não, pastor, isso não é para mim. Então me dá, pô. Quer não? Me dá. Não, porque me dá, irmão. Não vou desviar não. Vou dar um destino profético para isso, inclusive. Aí tem gente que está esperando, acha, não vai agir não, irmão. Cria vergonha na cara. Escuta o que Deus está te dizendo hoje. Terra, produza. O melhor dessa terra está em você já. Olha para dentro e fala, olha para dentro, olha. E dá uma ordem para o teu interior agora. Fala, produza todo o recurso necessário. Eu sei que dá um trava no teu coração agora. É mais um pastor falando teologia da prosperidade. Sabe o que eu acho engraçado? Muitas pessoas recriminam o irmão que enriqueceu. Fala, se perdeu. Né? Se vendeu para Mamon. Mas na hora que o cerco aperta, o primeiro número que ele liga é do irmão que está desviado, irmão. Oxê! Quer dizer que é pecado fulano prosperar, mas não é pecado eu ser abençoado com as sobras da prosperidade na vida dele? Oxe, você percebe o tanto de sofisma que a gente caminha? Sabe por que você ainda rejeita isso? Porque você não sabe o que é dinheiro, você não sabe o que é riqueza. Dinheiro para você e riqueza para você é alguma informação que alguém plantou, não é conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento eu não pereço. Porque se você tiver conhecimento sobre dinheiro, você não vai perecer por falta dele. E não é mais uma teologia da prosperidade. Eu estou pregando a Bíblia.
Eu estou te dizendo que Deus te deu, estou lendo a Bíblia, poder de criar riqueza. Mas você não sabe o que é dinheiro, você não sabe o que é riqueza. Sabe o que é dinheiro na Bíblia, irmão? Automaticamente você já fala o quê? É a raiz de todos os males. Não, irmão, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora eu vou te ofender com a Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz que é dinheiro? Eclesiastes capítulo 10, versículo 9. Os banquetes são feitos para diversão. O vinho traz alegria. Mas o dinheiro é a resposta de tudo. Uau! Sabe o que é o dinheiro? Resposta de tudo. Aí tem gente que vai fazer um corte e vai falar: ih, mais um que se perdeu. Tá junto lá com o Macau. Não, irmão, eu acabei de ler a Bíblia, eu já te disse, se você está achando ruim, reclama com o fabricante. O dinheiro é a resposta de tudo, meu Deus. Fala comigo, na Bíblia, o dinheiro é a resposta de tudo. Está aqui, Salomão. Mas o que o dinheiro é na história mundial? Alguém sabe? Eu não sei se você sabe, antes de Jesus falar acerca de mamon, de dinheiro, antes de Jesus nascer, o mundo havia passado por uma transformação. No início de tudo, as relações comerciais e de troca eram geridas pelo escambo. O que era o escambo? Eu chegava com essa xícara e falava assim: eu quero o chapéu do Hunter. E eu falava assim: vamos trocar o teu chapéu pela minha xícara? E a gente falava assim: ok, troca justa. Então não havia dinheiro, havia escambo. Aí, com o tempo, se percebeu que essa relação estava bem complexa, porque muitas vezes a relação era fala comigo, injusta. Aí alguém um dia falou o seguinte: para resolver essa relação que é complexa e injusta, vamos criar um negócio chamado dinheiro. Você percebe que na Bíblia o dinheiro é a resposta de tudo, mas na história do teu planeta Terra, o dinheiro foi criado para ser um facilitador. Dinheiro não pode ser senhor, querido. Dinheiro é um facilitador. E ele nasce para facilitar uma relação de injustiça. Aí quando é que ele vira uma divindade? Quando a gente transforma dinheiro em status de poder. Aí o dinheiro agora passou a ser status de poder e deixou de ser um facilitador de justiça. Percebe que na verdade é um facilitador de justiça? E quando usado da forma mais correta, é a melhor ferramenta que existe. Onde é que está o erro? Quando a gente transforma isso no status de poder. Quando a gente torna isso um bem pessoal. Fala comigo, dinheiro não é um bem pessoal. O teu emprego, o teu recurso, a tua empresa não é um bem pessoal. O nosso erro é quando a gente transforma isso, fala comigo, proteção, poder e controle. Aí quando o dinheiro deixa de ser um facilitador, uma resposta do céu na terra para uma relação de injustiça, e ele passa a ser um bem pessoal para preservação, proteção e poder, ele se torna agora um Deus. Você percebe? Fala comigo, resposta e facilitador. Eu não sei quem está entendendo, irmão, mas fala assim comigo, dinheiro é táxi na vida de quem tem propósito, mas camburão na vida de quem está correndo dele. Já percebeu que no céu as estradas são de ouro? Porque é o lugar correto para os recursos estarem. É uma estrada, é um facilitador, é uma resposta. Você ora, Deus manda a resposta. Não sei se você já percebeu, irmão, o anjo não paga a tua conta, é o dinheiro mesmo do irmão que prosperou, ou do teu que está prosperando. Já percebeu isso? Eu não vi nenhum anjo pagar uma conta, você já viu? Não, eu vi uma pessoa ser uma resposta de Deus, ser um facilitador de justiça.
Ele veio para facilitar a justiça. Mas quando eu uso para me manter apenas, vira uma divindade e deixa de se tornar aquilo que era a melhor ferramenta de exercício de justiça na terra. Aí a gente vai para o jovem rico. A história do jovem rico é um pouco mal contada, mas novamente eu vou te chocar hoje. Mateus capítulo 19, versículo 21 fala assim: olha o jovem rico falando. Jesus falou para o jovem rico: se você quer ser perfeito, fala comigo, perfeito, vá e venda os teus bens e dê todo o dinheiro aos pobres. O que é dinheiro? Resposta: facilitador de justiça. Então eu vou parafrasear: se você quer ser perfeito, vá, venda os teus bens e facilite justiça, seja uma resposta de justiça na vida do necessitado. Então você terá tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Agora, o que é que o contexto me ensina? O contexto daquele diálogo de Jesus com aquele jovem rico era: aquele jovem chegou para Jesus e viu ele pregando acerca do reino de Deus, e ele falou assim: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: ama teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e cumpre o que está escrito. Ele falou: mas eu já faço, eu já cumpri. Versículo 20: tudo isso, olha só que forte, tudo isso eu tenho obedecido. Quantas vezes você já pensou que o jovem rico estava em pecado? Olha o que está dizendo: tudo isso eu tenho obedecido. Era um cristão fiel, obediente. Então qual era o problema aqui, irmão? O problema aqui nunca foi ele ter muitos recursos. O problema aqui está no português, está no inglês. Olha o que ele fala: vai e vende os teus, repete comigo, os teus bens. O problema aqui não era o que ele tinha, quem tinha aquilo que ele tinha. Mas Jesus, quando está falando do reino de Deus, em Mateus 25:14, ele fala assim: e também o reino dos céus será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. O problema do jovem rico não era o que ele tinha nas suas mãos, é que ele não era mordomo daquilo que ele tinha, ele era dono. Olha o que é que Jesus está falando: o reino dos céus é semelhante a alguém, a um homem que viaja, fala comigo, viaja, e te deu um bem na tua mão. Deixa eu te dizer uma coisa para você lembrar para o resto da sua vida, querido: Jesus não te dá dinheiro, Ele te confia recursos. Não é teu, é dele. O problema do jovem rico não é que ele tinha muito, não é que tinha muito na mão dele, é aquilo que tinha na mão dele, não era de Deus, era dele. Eu conheço o pobre avarento e conheço o rico generoso. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o destino que eu estou dando, aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. Por quê? Porque isso importa para Deus. Se ouvires e quiseres, vivereis o melhor da sua terra. E a forma como eu me relaciono com aquilo que Deus coloca na minha mão revela senhorio, querido. Quer saber quem é teu Senhor? Qual o destino de tudo aquilo que Deus coloca na tua mão? Proteção, preservação, poder, ou facilitador de justiça, resposta de oração? Se quiseres e ouvires, vivereis o melhor desta terra. Sabe o que eu entendo, querido? Tem gente que fala assim: pastor, todo mundo, muita gente chega e fala: pastor, o dinheiro sumiu da minha conta. Sumiu da tua conta? Não, irmão, dinheiro não some, ele troca de mão. Entendeu? Dinheiro não sai da tua conta, ele trocou de mão. Efésios capítulo 1, versículo 3 fala assim: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu sei que essa passagem não está falando diretamente de dinheiro, mas dinheiro também faz parte, fala comigo, de abundância. E a abundância, segundo Paulo, não nasce na terra, nasce no céu e se materializa na terra. Então o dinheiro não saiu da tua conta, trocou de mão, querido. Porque dinheiro, além de disciplina, excelência e gestão, é espiritual. É espiritual, porque é parte de abundância.
Já percebeu que muitas vezes os servos das trevas prosperam? Quem já percebeu isso? Rapaz, fulano é um miserável, traz a esposa, bate nela, é mau pai e é rico, irmão. E eu estou aqui, ó, jejuando todo dia. Senhor, meu Deus, e pai, nada acontece. Todo mês é uma luta para tu pagar aluguel. Agora deixa eu te contar uma verdade chave, de graça. De graça. O diabo não cria nada. Quem Deus deu o poder de criar riqueza? Terra, produza. Então como é que os filhos das trevas prosperam? Se o diabo não cria nada? É simples. O diabo rouba tudo aquilo que foi designado no céu para ser abundância para os filhos de Deus na terra. Ele rouba, porque o dinheiro não soma, ele troca de mão. Você está me entendendo? Se quiseres e ouvirdes, vivereis o melhor desta terra. É interessante, eu estou correndo, eu tenho ai Jesus. Tenho sim, tá ali, irmã. Quem determina é o relógio. Corta aqui o microfone da irmã. Sabedoria em ignorar, irmão. Fala comigo, o diabo não pode criar riqueza. Ele rouba as riquezas criadas para os servos de Deus. É interessante que Êxodo capítulo 16, versículo 4, na história do deserto, do maná, olha só, Deus chega para aquele povo e fala assim: eu lhes falei chover pão do céu. Fala comigo, abundância nasce no céu, se materializa na terra. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Fala comigo, para aquele dia. E Deus recrimina: e eu colocarei a prova, viu, quem guardar. Porque o maná é para aquele dia. E quando eles guardavam, irmão, a Bíblia diz que estragava para outro dia. Então essa era a direção de Deus para a abundância que ele liberava no céu para a terra, amém? Entendido? Aí olha só, versículo 21 do mesmo capítulo. O mesmo Deus, no sexto dia, quando chegar o sexto dia, pega para hoje e guarda para amanhã. Aí eu lendo isso hoje, eu fiz, que confusão é essa, irmão? Eu guardo ou não guardo? O que é certo? É eu guardar ou não guardar? Porque no versículo anterior Deus fala, não guarda, e eu vou checar se tu guarda, e se tu guardar fica podre para outro dia. Aí agora chega lá o versículo 21, Deus fala, guarda, e guarda para outro dia. Como é que eu libero os recursos? Quem quer saber como liberar recursos para a tua vida? É quando você tira o senhorio de Mamon das suas finanças e coloca nas mãos de Deus. E como é que eu faço isso? Não é guardando ou não guardando, irmão. Porque aqui o certo e errado não é sobre guardar ou não guardar, mas o quanto o senhorio de Deus define a forma pelo qual eu sou provido. Eu vou repetir, não é sobre guardar ou não guardar, mas o quanto o senhorio de Deus define a forma que eu estou sendo provido hoje. Tem dia que Deus vai dizer dá tudo, tem dia que Deus vai dizer trabalha e guarda tudo. Aí você fala, quem é Deus e quem é Mamon, querido? Não é sobre isso, é quanto o senhorio de Deus interfere na forma que eu sou provido por Ele. Quem está me entendendo? E terceiro, para acabar, o que é que importa para Deus? Eu tenho 5 minutos. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Esse é um versículo que guia a minha vida. Quando eu era adolescente, estava naqueles círculos de fogo das irmãs de oração, João Pessoa, Paraíba, 14 anos de idade, uma irmã lá no Jangadeiro, na praia do Bessa, me deu essa palavra e falou assim: antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, te designei para a missão de profeta para as nações. Eu não sei se você sabe, deveria saber, mas você tem um chamado. Fala comigo, família. Recursos, chamado.
E não tem uma ordem do que é mais prioritário e do que é menos importante. Não, são os três. Eu costumo dizer que são os cordões de três. É o cordão de 3 dobras de Jeová na tua vida. Fala comigo, família. Recursos. Transfere o senhorio das tuas finanças, do teu emprego, da tua empresa. Tira das mãos de mamãe e coloca nas mãos de Jesus. Mas se tem uma coisa que muitas vezes a gente perde, principalmente aqui na América, é o chamado. Agora deixa eu te dar uma verdade. Fala comigo, eu tenho um chamado. Mas dentro desse chamado eu tenho várias missões. Então muitas vezes a missão muda, o chamado não. A estação muda, o chamado não. O país muda, o chamado não. Por que muitas vezes quando a gente chega aqui, irmão, a gente começa a viver na verdade um fluxo cultural? A gente começa a viver na verdade a propaganda de alguém. Eu não sei quem estava aqui quando eu preguei sobre o espírito do erro deste mundo. Mas lá em 1940, um parente de Sigmund Freud, chamado Edward Bernays, ele criou o que a gente chama de propaganda, que era a ciência do consentimento, ou seja, ele vai te manipular a você comprar aquilo que ele quer. Quando o mercado entendeu isso, quando você vai estudar a história dos produtos, eu amo Discovery Channel, eu estou lá no Discovery Channel, e fica lá, irmão, pós-guerra, todo mundo começou a comer sucrilhos, irmão. Aquilo que hoje a gente fala assim, come essa porcaria não, então tu vai ficar todo inchado. Quem gostava de um sucrilhinho com leite de manhã? Por quê? Porque eles entenderam na ciência do consentimento, que é a manipulação das massas. Eles lançaram campanhas e mais campanhas, irmão. Gente em clínicas se recuperando de enfermidade, comendo sucrilho de manhã, dizendo assim, o sucrilho vai curar. E ficava lá o cabra andando agora, estava aleijado, aí o sucrilho curava. Irmão, foi impregnado, todo mundo começou a comer sucrilho de manhã. Por quê? Porque era sinônimo de saúde. Quem é mais velho sabe, teve uma época no Brasil, irmão, que o sol era quase um demônio. Sai debaixo do sol, o sol vai te matar, vai te dar osteoporose, vai te dar câncer, vai te dar tudo o sol. Por quê? Porque o objetivo era vender protetor solar. Por que eu estou te falando isso? Porque provavelmente se você está fora do propósito de Deus, do chamado de Deus, você está engajado na propaganda de alguém que está querendo vender um produto. Seja ele da tua casa própria, seja ele do teu green card, porque chega aqui, irmão, todo mundo se desvia atrás de um visto, casa e faz um monte de besteira. Você está vivendo a propaganda de alguém, querido. Não é real, não é de verdade. O sol que era ruim naquela época e todo mundo corria do sol, hoje é bom e fala, fica 10 minutos no sol que vai trazer cura. Defina, meu irmão, se é ruim ou se é bom. Antigamente 12/8, você chegava no médico, 12/8, todo saudável. Agora definiram, 3 meses atrás, é 11/7, você fica, quê? Aí eu descobri, irmão, que na verdade eu sou saudável, que minha pressão sempre foi 11, eu falava, por que minha pressão é baixa? Você está vivendo a propaganda de alguém. Quando você largou tudo, que era o teu chamado, que Deus te selecionou desde do ventre da tua mãe. Aí tem gente que fala, mas eu estou frustrado, querido. Muitas vezes as frustrações, o fim dos teus sonhos, muitas vezes é o início dos planos de Deus. Ou é aquilo que eu mais escuto, pastor, eu estou no meu ano sabático. Tem um monte de pastor, é moda agora, irmão, sai lá do Brasil e fica passando um ano aqui nos Estados Unidos, ano sabático. Aí muita gente no sábado virou milênio. Porque sábado é o quê? Sábado é o quê, irmão? Fala comigo um dia. O camarada já está lá 3 anos. Não quero mais saber de nada disso. Não, eu sei que eu tenho um chamado. Eu estou agora focado em outra coisa. Estou vivendo para comprar um produto que alguém me estimulou a comprar. Eu estou no meu ano sabático. Eu estou descansando. Não confunda férias com descanso. Descanso em Deus não é tempo nem lugar, é uma pessoa. Mateus capítulo 12 versículo 8 fala assim, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado.
Sabe por que você cansou? Porque você não entendeu que o teu descanso não é um lugar, não é um tempo, não é um emprego melhor, não é um país melhor, é uma pessoa. Porque a minha Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Sabe por que tem muita gente burning out? Porque não está burning in. Porque quando você entende que o descanso não é um lugar, não é um tempo, é uma pessoa. Querido, você não se cansará, você não vai parar, você não vai se frustrar. Tem muita gente fugindo do chamado, até entendeu, não, eu estou com minha família, não, eu estou gerindo meus recursos direitos, mas está correndo do chamado de Deus. Quem tem um restaurante predileto? Você tem? Quem tem? Talvez algum de vocês é o McDonald's, eu não sei, eu não gosto. Mas quantas vezes você vai na McDonald's ou no seu restaurante preferido e você pede, faz o seu pedido e eles erram os seus pedidos por 10 vezes, mas você ainda volta lá. Dessa vez que eu fui estava ruim, dessa vez que eu fui errou meu pedido, mas você volta lá. Quantas vezes? 10. Agora só basta um erro na igreja e você desiste de tudo. Porque o problema nunca foi erro. O problema é a fome que você tem na coisa errada que não é Deus. Porque quando você quer, com 10 erros, com 20 você continua pedindo, porque você tem aquela fome. E agora eu vou encerrar, fica de pé. Salmos capítulo 128, versículo 1 em diante. É um salmos bem conhecido. E fala assim, Salmo 128: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Fala comigo: do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos. Tu sabe que isso aí de fato é prosperidade. Como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa serão os teus filhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Agora eu vou repetir o versículo 2, fala comigo: do trabalho das tuas mãos serás feliz. Tem uma coisa que eu amo na Bíblia, querido, chama contexto. 9 em 10 teólogos são unânimes em dizerem que esse texto aqui era o ano 2 pós-exílio da Babilônia. É interessante que Oséias traz uma repreensão no livro de Oséias, que era o ano 4. Qual era o ano? 4. E ele fala assim: vocês abandonaram a obra da casa de Deus para construir suas próprias casas. Qual era o ano? Agora esse salmo aqui, todos os teólogos são unânimes em dizerem que era o ano 2 pós-exílio. Mas sabe o que eu amo de contexto? É porque o contexto explica verdadeiramente o que é o texto. A Bíblia diz em Oséias capítulo 1 e 2 que eles não tinham outro trabalho a não ser reparar os muros caídos de Jerusalém, as muralhas, aquilo que protegia a cidade e o templo. Fala comigo: muralhas e templo. E a Bíblia diz que eles, na uma mão eles tinham a pá e na mão esquerda eles tinham espada. Quando o salmista está dizendo no Salmo 128 versículo 2, falando assim: do teu trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz, e irá bem a tua casa, a tua esposa e os teus filhos. O trabalho que ele estava falando era da reconstrução das muralhas e do templo.
Por que quando as coisas apertam, eu nunca vi ninguém chegando pro chefe dizendo assim: eu quero um tempo, eu tô mal. Primeira pessoa que você procura é o teu pastor: quero um tempo, eu tô mal. Por quê? Porque você não definiu a construção das muralhas e a restauração do templo como parte do teu trabalho, que vai trazer felicidade, provisão, vai trazer filhos frutíferos como um rebento. Você percebe? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra, diz o Senhor. Fala assim comigo: família, recursos e chamado. Isso é o que importa. Eu ia acabar, eu já estou acabando. O pessoal está aqui para se batizar, mas me veio uma memória muito forte de algo. Eu estava aqui embaixo, eu tive uma visão, é loucura às vezes eu acho até que eu sou meio doido mesmo, perturbado. Eu tive 3 vezes a visão, irmão, da Susan, que é aquela jovem das Crônicas de Nárnia. Tem a Lucy, tem o Pedro, tem o Peter e tem a Susan. Eu não sei quem assistiu o último filme das Crônicas de Nárnia. A Susan não está lá, mas a Aslan fala que Pedro não estava lá porque o tempo dele já era chegado. Ele cumpriu o tempo dele. Fala comigo: ele cumpriu. Só quem estava lá era o Edmund e a Lucy. Mas na Susan, uau, o leão de Nárnia fala assim na conversa dela: ela, com os afazeres da terra, esqueceu que Nárnia existia e achou que o leão que um dia falou para ela no seu coração era só um objeto infantil de criança. Eu não sei se você é essa pessoa hoje. Não esqueça do seu chamado. Não foi algo infantil que você sentiu. Volta a ouvir o leão, a tribo de Judá. Pai, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou. Eu creio nessa palavra. Se ouvires e quiseres, nós viveremos o melhor dessa terra. Nos ensina, Pai, a sermos gestores melhores da nossa família, da nossa casa, da nossa primeira missão, da nossa maior missão. Nos dá sabedoria e conhecimento para não ser governado pelo dinheiro, mas para dar destino ao dinheiro como um facilitador de justiça, uma resposta dos céus na terra. E nos ensina outra vez a ouvir a tua voz que continua chamando, como chamou Jeremias: eis que eu te chamei desde o ventre da tua mãe como profeta às nações da terra.